Olá, meu nome é Marcos Nascimento Azevedo, eu serei o professor de Pré-Cálculo 1 e estarei com vocês durante esse período de tempo, nessa disciplina. Estaremos trabalhando algumas noções de conjuntos, como a parte introdutória da disciplina. Bom, uma das coisas que é importante saber é o que realmente é um conjunto e para que serve um conjunto. As noções primitivas de conjuntos talvez não sejam tão heurísticas para se entender, mas nós sabemos para que servem e realmente temos uma boa ideia no dia a dia do que são conjuntos. Bom, das coisas que nós podemos afirmar sobre conjunto existem conjuntos. Existem ou não existem elementos do conjunto. A relação entre os elementos e conjuntos se dá através de pertinência de elementos no conjunto. Bom, baseado nisso, nesses conceitos primitivos, nós vamos construir uma boa parte da nossa teoria e termos um entendimento básico do que elas podem nos acarretar. Bom, a pertinência do conjunto se dá através do entendimento se um determinado elemento pertence ou não ao conjunto. Ok? Bom, pensemos no seguinte. Imagine uma sacola e nessa sacola ela pode ter ou não ter objetos. Bom, sabemos que essa sacola é vazia se nenhum objeto estiver dentro. A noção de conjunto se dá através disso e a pertinência do conjunto se dá entre os objetos que nós podemos encontrar nesse exemplo que eu dei como da sacola. Ok, na imagem podemos enxergar isso de uma forma muito clara. Nós temos um conjunto A e temos vários elementos nesse conjunto A. Perceba que D, C não pertence ao conjunto A, mas A e B pertencem ao conjunto A. Bom, dentre os conjuntos que nós podemos estudar e caracterizar, existem alguns que são muito importantes, ok? Bom, um conjunto unitário é importante devido à sua praticidade dentro da descrição matemática. Existem várias propriedades matemáticas que precisam estar caracterizadas de forma unívoca, ou seja, sendo a sua unicidade algo relevante, ok? Então, o que é um conjunto unitário? Diremos que um conjunto é unitário se apenas um único elemento o pertence. Temos vários exemplos de conjuntos unitários. Bom, o conjunto das soluções de um sistema linear possível determinado, o conjunto dos pontos de interseção de duas retas concorrentes, o conjunto das medidas de largura de um comprimento de um terreno retangular de forma que a sua área é 100 metros quadrados e seu perímetro é 20 metros. E o conjunto dos restos de uma divisão exata. Bom, o conjunto dos pares XY, os pares ordenados XY, que pertence ao produto cartesiano de R por R, que satisfazem a equação x² mais y² menor ou igual a zero. Bom, podemos citar que nesses dois últimos exemplos, tá ok? Numa divisão exata, sabemos que a divisão exata é quando o resto é zero e sabemos que a soma de dois números ao quadrado, números reais ao quadrado, não pode ser, se for menor ou igual a zero, não pode ser outro valor além do zero. Então perceba que o zero, como um elemento, é o que é característico de forma unívoca nesse conjunto. Bom, um outro conjunto também importante é o conjunto vazio. Bom, você deve estar perguntando, para que serve o conjunto vazio? Bom, como eu falei do exemplo da sacola, o que acontece? Sabemos que a sacola existe, independente de existir elementos ou não dentro dela. Bom, assim também é um conjunto vazio, ok? O conjunto pode não ter nada, mas não deixa de ser conjunto. E como é que nós podemos caracterizar um conjunto vazio? Bom, a notação ela é muito conhecida, esse zero cortado, e quando queremos caracterizar um conjunto vazio, nós dizemos alguma afirmação que é uma afirmação logicamente falsa sobre esse conjunto, né? Como está descrito. Por exemplo, o conjunto dos números ímpares que são divisíveis por 2. Bom, sabemos que isso é um absurdo, porque os números ímpares nunca podem ser divididos por 2. O conjunto das medidas distintas dos diâmetros de um círculo. Também isso é um absurdo. Por quê? Porque nós sabemos que todas as medidas de diâmetro de um círculo são o quê? São iguais. Bom, o conjunto dos pares
xy que pertence ao produto cartesiano R por R, que satisfazem a equação x² mais y² menor que zero. Ou seja, se você pega qualquer número real, eleva ao quadrado e soma os dois, esse resultado ou será zero ou será positivo, mas nunca negativo. Então, esse conjunto também é vazio. O conjunto diverso se caracteriza da seguinte maneira. Sabemos que para entendermos como é que funciona o conjunto, sempre teremos que entender se existe um conjunto a qual esse conjunto está contido nele. Esse é o conjunto diverso. É a nossa matéria-prima, é o lugar onde tiramos a nossa matéria-prima de trabalho. Bom, perceba que sempre existirá a necessidade de um conjunto universo. Você sempre precisará ter um conjunto que contém outros conjuntos. Bom, eu vou dar um exemplo bem simples, que é o conjunto dos pontos que são equidistantes a dois pontos distintos A e B dados. Bom, esse problema se caracteriza de três maneiras, e dependendo do conjunto diverso, nós podemos ter respostas distintas. A primeira maneira é quando nós olhamos que o conjunto universo é o conjunto formado pela reta que passa pelos dois pontos AB. Então, esse conjunto universo ele é unitário, porque só vai existir um único ponto que vai separar o segmento de reta AB em duas partes iguais. Bom, o outro exemplo é o segundo exemplo, o conjunto dos pontos que solucionará o problema que será a reta mediatriz, o segmento AB, se considerarmos como um conjunto universo o plano que contém A, B e todos os pontos P. E o terceiro exemplo é o conjunto dos pontos P que solucionará o problema será o plano perpendicular AB que contém a mediatriz do segmento se considerarmos um conjunto universo o espaço tridimensional. Bom, aí está claro a imagem, aquilo que eu quis dizer. Perceba que no primeiro exemplo nós temos um único ponto dividido o segmento AB em dois pedaços iguais. Perceba agora que o ponto AB, um ponto P fora do plano que pertence a B pode gerar vários outros segmentos distintos que também terão distâncias iguais em relação a P. Bom, e outro exemplo 3 nos dá uma noção mais ampla, que é de um plano que contém esses pontos que serão equidistantes aos dois pontos AB. Bom, uma das coisas que é muito importante dentro da teoria de conjuntos é saber descrever o que é um conjunto. Bom, sabemos que no nosso linguajar do dia a dia, na informalidade, no cotidiano, podemos escrever as coisas sem muito rigor, mas é necessário que um conjunto esteja descrito de uma forma lógica. E dessa forma é preciso que tenhamos uma propriedade P, que pode ser decidida como falsa ou verdadeira, e esse conjunto A, como nós já dissemos, tem que estar contido no outro conjunto, que é o conjunto universo. Então, nesse caso, sempre definiremos o conjunto A como sendo o conjunto que tem os seus pontos dentro de um conjunto universo e que satisfaz uma determinada propriedade P. Bom, uma outra informação importante também dentro da teoria de conjuntos, nós precisamos também entender o que é igualdade de conjuntos. Quando dois conjuntos são iguais? Diremos que dois conjuntos são iguais quando podemos entender a seguinte propriedade. Se eu posso olhar os elementos de um conjunto A e identificá-los como os mesmos elementos de um conjunto B, e assim vice-versa, se eu posso olhar os elementos do conjunto B e identificá-los como os elementos do conjunto A. Bom, se tal propriedade é satisfeita, nós dissemos que esses dois conjuntos são iguais. Por exemplo, nós temos aqui A é o conjunto dos números ímpares, que pertencem aos números inteiros, óbvio. Nós podemos dizer também que B é o conjunto de números inteiros que não é múltiplo de 2. Óbvio que se o número inteiro não é múltiplo de 2, ele só pode ser o quê? Só pode ser ímpar. Bom, subconjuntos. Bom, na verdade, nós podemos também caracterizar quando um conjunto está contido no outro conjunto. Quando um pedaço do conjunto ainda se caracteriza como forma de conjunto. Então, nós diremos que A é um subconjunto de B se nós podemos entender da seguinte forma. Se todo elemento de A está contido como um elemento de B. Nós vamos notar dessa maneira. Caso contrário, diremos que A não está contido em B e denotaremos da seguinte maneira, que existe pelo menos um elemento em A que não está como um elemento de B, ou seja, que não é elemento de B. Bom, por exemplo, você olha o conjunto dos números,
o conjunto dos números que são divididos por 3, que deixa o resto 0 e 1. E B é o conjunto dos números que são divisíveis por 4. Perceba que na relação nós temos uma inclusão, ou seja, que B está contido em A. Ou seja, quando pegamos todos os números que dividem por 3 e deixa algum resto, que é 0, ou 1, ou 2, incluímos os conjuntos que são os números que são múltiplos, que são divisíveis por 4. Temos uma afirmaçãozinha elementar. Quando queremos afirmar que dois conjuntos são iguais, é necessário o suficiente, ou se somente se, ou seja, vale a ida e a volta, na equivalência das duas afirmações, que se A é igual a B, então o conjunto A é um subconjunto de B e o conjunto B é um subconjunto de A. Ok? O que é importante saber é o seguinte: existem algumas coisas que são talvez não tão triviais, mas, por exemplo, vazio. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Bom, o raciocínio para tentar entender isso se dá através do seguinte: porque se vazio não fosse subconjunto de A, então existiria algum elemento no vazio que não estaria contido em A. Mas isso é um absurdo, porque vazio não contém nenhum elemento. Temos um conjunto também muito importante, que é o conjunto das partes de um determinado conjunto estudado. Bom, o que é um conjunto das partes de um outro conjunto? Bom, sabemos que um conjunto, tá certo? Ele pode ser caracterizado por seus subconjuntos. O que acontece se nós reunirmos ou colecionarmos os subconjuntos de um conjunto, formando agora nessa coleção outro conjunto? Bom, o conjunto das partes é isso. Dado um conjunto A, nós pegaremos todos os subconjuntos de A e colecionaremos num só conjunto chamado conjunto das partes. Bom, se o conjunto A é um conjunto finito, ou seja, se é um conjunto que tem um número de elementos finitos, dizemos que a cardinalidade, nós simbolizamos por card, de A, a quantidade de elementos contidos neste conjunto A, tá ok? Uma relação interessante é que a cardinalidade do conjunto das partes de A é sempre igual a uma potência de 2 elevado a um expoente da cardinalidade de A. Bom, deixa eu dar um exemplo para ficar claro o que eu estou afirmando. Bom, se eu tenho A, que é um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, agora eu quero caracterizar quem é o conjunto das partes de A. Bom, o conjunto das partes de A pode ser definido da seguinte maneira, pode ser descrito da seguinte maneira. Bom, o vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Bom, se pegarmos os subconjuntos individualmente que A contém, por exemplo, o conjunto formado pelo elemento 1, o conjunto formado pelo elemento 2, 3 e os demais, bom, e agora reunirmos num só conjunto, esse será o conjunto das partes de A definido por os elementos 1, 2, 3. Observe que A tem 3 elementos. Obviamente, a cardinalidade do conjunto das partes de A terá o quê? 2 elevado à terceira, como afirmei anteriormente. Então, nós teremos 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, a cardinalidade do conjunto das partes de A será igual a 8. Você pode verificar isso dessa maneira como está aí descrita no slide. Bom, na reunião de conjuntos, também entendemos o seguinte. Se eu tenho 2 conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, de forma que eu quero entender se eu reúno, ou seja, se eu junto de alguma forma os elementos dos 2 conjuntos. Bom, essa operação é chamada reunião de A e B e denotaremos dessa maneira. Bom, implica o seguinte: se eu tenho um elemento que pertence à união com B, eu estou querendo dizer que esse elemento está no conjunto A ou está no conjunto B. Bom, a notação, que é uma notação clássica muito conhecida na literatura. Bom, existem propriedades que são também importantes e que precisam também ser estabelecidas, entendidas, como idempotência. Se você reunir o conjunto com ele mesmo, vai gerar o próprio conjunto. Se você reunir o conjunto A com o conjunto vazio, você obterá o próprio conjunto A, uma vez que o vazio não irá colaborar com nenhum outro elemento. Bom, se você reunir o conjunto A com B, tanto faz a ordem de inclusão. Se você reunir A com B primeiro ou B com A, o resultado sempre será o mesmo, ou seja, a propriedade é comutativa. Bom,
E também associatividade. Nós podemos reunir os conjuntos, no caso, quando nós tivermos uma reunião de 2, ou no caso de 3 ou mais conjuntos, de forma 2 a 2, ou seja, de forma binária. Podemos reunir os 2 primeiros e depois o segundo, ou podemos reunir os 2 segundos e depois o primeiro. E o resultado sempre será o mesmo. Isso nós chamamos de associatividade. Bom, um exemplo bem básico é, se eu pegar um conjunto A que contém os elementos A1, B1 e C1, e o conjunto B que contém os elementos A2, B1 e C2, e o conjunto C que contém A1 e C2, se reunirmos A com B, o que obteremos é o seguinte, A1, A2, B1, C1 e C2. Perceba que a B1 é elemento do conjunto A, como também é elemento do conjunto B. Por isso, nós não colocamos eles duas vezes, somente uma vez que ele é elemento comum. Isso indica que na reunião B1 só aparecerá uma única vez. Bom, da mesma forma também se dá A e B, união com C. Bom, a interseção de conjuntos. O que seria a interseção de conjuntos? Bom, se eu tenho 2 conjuntos e eu estou interessado em saber o que significa a interseção deles, bom, a definição dada é a definição muito conhecida que precisaríamos entender se o conjunto, se o elemento pertence a A e B ao mesmo tempo. Perceba que essa conectivo I se caracteriza de forma muito importante na definição de interseção. Bom, o que acontece? Verificamos que é mais que necessário que dois conjuntos, na interseção de 2 conjuntos, que o elemento A ele seja um elemento comum entre os dois. Dentro da propriedade, nós temos também, como vimos também em união, na união dos 2 conjuntos, propriedades também basicamente iguais ao que tínhamos antes. Bom, a única diferença é que aparece agora o conjunto universo, porque a interseção de qualquer subconjunto com o conjunto universo, você obterá o mesmo subconjunto A. Na interseção de 2 subconjuntos, você percebe claramente que quem será os elementos que pertencem a essa interseção serão os elementos comuns aos 2 subconjuntos. Perceba que A2 e A1 são elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B. No exemplo A inter C, você percebe também claramente que A3 é elemento comum entre A e C. Observe também que na interseção dos 3 conjuntos, nós poderíamos fazer A com B, depois C, ou de qualquer forma B com C e depois A. Mas de qualquer forma, nós não temos elementos comuns aos 3 ao mesmo tempo. A3, por estar em A, não está em B. Está em A, está em C, mas não está em B. Também, da mesma forma, nós poderíamos olhar A1 que está em A e está em B, mas também não está em C. E é necessário que o elemento que pertence à interseção esteja nos 3 ao mesmo tempo. Na observação, temos que o que acontece quando 2 conjuntos não têm elementos comuns, elemento comum aos 2. Bom, nós diremos que esses 2 conjuntos são ditos disjuntos e da seguinte forma nós também faremos a seguinte notação, que A interseção com B é igual a vazio, isto é, não existe elemento A que seja comum a Azão e a Bzão ao mesmo tempo. Bom, também temos uma outra propriedade, que é a propriedade da distributividade em relação à união com a interseção e a interseção em relação à união. Bom, perceba que será uma propriedade muito útil em assuntos posteriores. Bom, a diferença de conjuntos também é uma propriedade muito válida quando estudamos teoria dos conjuntos, uma vez que nem sempre é interessante incluir conjuntos ou pedaços de conjuntos que estão, de alguma forma, interceptados em 2 conjuntos. Então, o que nós temos? A diferença de 2 conjuntos, nós vamos denotar por A menos B, e nessa ordem seria os elementos que estão em A e não estão em B. Ok? Nós estamos fazendo a exata exclusão dos elementos de B, uma vez que não nos interessa. Bom, você percebe aqui nesse exemplo,
básico, nós temos elementos x1, x2, x3, x4 em A, e elementos x1, x2, x5 em A. Se nós quisermos saber quem é B menos A, nós teríamos que tirar tudo que está, se porventura, os elementos que comungam em A e B. Então, seria tirado x1 e x2, sobraria só o x5. Bom, nós encerraremos aqui nesse momento, e para vocês um bom estudo e até a próxima aula.